Abramos a palavra de Deus no Evangelho que escreveu São Mateus, no capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. É uma passagem bastante conhecida e que nós vamos meditar nesta noite. Todos encontraram? Pois bem, a epígrafe do texto diz: os dois alicerces. Leiamos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Podeis assentar-vos em nome de Jesus. Meus amados, nós vemos aqui, nesse texto, que Jesus, já no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, ele vem orientando, ensinando aos discípulos e à multidão que o ouvia. E ele falava a respeito de muitas coisas. Mas, quando ele aqui coloca sobre a respeito desses dois alicerces, veja aqui no versículo 28, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade. Veja que Jesus, ele fazia o quê? Ensinava. Muitas vezes as pessoas vão a igrejas e, em vez de ouvir a palavra de Deus, elas vão ver outras coisas, menos a exposição da palavra. E o que elas aprenderam? Absolutamente nada. A palavra de Deus, ela é fundamental para nos ensinar, para nos guiar. E Jesus, ele em muitas situações, ele sempre admoestava a todos dessa maneira: quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque Jesus, ele quer que guardemos as suas palavras. Veja aqui na epístola aos Efésios, no capítulo 2, acompanhe comigo, Efésios, capítulo 2, quando, a partir do versículo 20, que trata aqui de um texto bem interessante, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina,
E aí, o versículo 21 diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Primeiro lugar, toda casa, todo edifício, toda construção, ela tem que ser edificada sobre um fundamento sólido. Mas como nós lemos lá em Mateus, a casa, ela foi edificada sobre a rocha. Só que essa rocha aqui, o que Jesus está mostrando, não é simplesmente isso, é algo mais profundo que nós vamos ver. Porque quando nós olhamos o que é uma rocha, uma casa não pode estar fundamentada simplesmente em cima de uma rocha. Tem que ter alguns ajustes, que nós vamos ver mais adiante, nós vamos entender isso. No versículo 22 aqui ainda de Efésios capítulo 2, diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de quem? De Deus, no Espírito. Então veja que nós somos edificados como morada para quem habitar? Deus. Logo, nós construímos casas para morar, é claro que vamos nos preocupar em construir uma casa adequada para nós e nossa família morar. Então, veja que se nós somos uma casa, nós somos um templo, temos que estar edificados sobre a rocha, porque é morada de quem? De Deus. E sobre a rocha, olha o que Jesus disse lá em Mateus, que a casa que está edificada sobre a rocha, vai vir ventos, chuva, tantas coisas, mas não vai abalar essa casa, porque a casa ela está edificada sobre a rocha. Há um fundamento, mas aquele que edifica a casa sobre a areia, quando vier a chuva, os rios, a casa vai cair e vai ser grande a ruína. Por quê? Simplesmente porque não edificou a casa em algo sólido, em algo sustentável. Veja ainda no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, no versículo 15, que diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora o versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então veja que tem que haver uma edificação, tem que haver algo sólido, equilibrado, com sabedoria e bem ajustado. Então tudo tem que estar adequadamente em ordem. Então não pode ser uma construção qualquer. Em se tratando de nós, temos que ser o quê? Uma casa edificada, porque nós somos o templo santo do Senhor. Amém? Pois bem, veja comigo que nós vamos agora mergulhar um pouquinho. Venha comigo no evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 47. São Lucas, capítulo 6, versículo 47. Veja que se trata do mesmo texto, da mesma narrativa, só que Lucas
ele vai detalhar, ele vai ampliar o nosso conhecimento. Capítulo 6, versículo 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa. E ele fez o quê? E cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre o quê? A rocha. Observe que Mateus, ele apenas diz, ele escreveu, melhor falando, edifica a casa sobre a rocha. Mas Lucas, ele vai detalhar que a casa não está edificada sobre a rocha. A casa, ela tem alicerces, e são os alicerces da casa que estão sobre a rocha. Os irmãos estão entendendo? Veja que Cristo é a rocha. Jesus é a rocha. Veja que Jesus, ele está em quem? Em nós. O Senhor disse que aquele que o ama e guarda a sua palavra, ele e o Pai viria até a pessoa e iria fazer o quê? Morada. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Logo, nós que somos uma casa, quem é a rocha? Jesus. Ele está em nós. E nós estamos o quê? Firmados em Jesus. Então, por estarmos firmados em Jesus, é que as tribulações, as aflições que vêm, não conseguirão nos derrubar, porque estamos firmados na rocha que é Cristo. É por isso que Jesus, certa vez ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, nós temos que estar alicerçados em Cristo Jesus. Veja comigo, lá no livro de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, no capítulo 32, a partir do versículo 4, que diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Veja que aqui está descrito que quem é a verdade? Deus. Mas no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 6, está descrito que Jesus é a verdade. Mas semelhante também na primeira epístola que escreveu São João, no capítulo 5, no versículo 6, está descrito que o Espírito Santo é a verdade. A Bíblia também vai descrever que a palavra de Deus é a verdade. Logo, observe que Jesus, no capítulo 8, ele citando algo sobre o diabo, ele disse que Satanás, ele foi homicida, porque ele não se firmou aonde? Na verdade. Ele não se firmou na verdade. É por isso que nós temos que estar firmados em Deus, porque Deus é a verdade. E quando nós estamos firmados nele, não iremos sucumbir. Mas aquele que despreza a verdade que é Cristo Jesus, não tem como vencer as adversidades, porque todos nós somos passíveis de virem a chuva, de vir as aflições, de vir as tribulações do dia a dia, as adversidades, mas quando nós temos Deus como a nossa rocha, nós vencemos. Amém.
E Jesus, ele descreve que é necessário que a casa esteja alicerçada, tenha alicerces, mas para ter esse alicerce não simplesmente edificar. A pessoa tem que cavar. É como disse o evangelista Lucas, quando ele escreveu no capítulo 6. E cavou bem fundo. É por isso que nós, a vida cristã, nós que somos servos, discípulos do Senhor, nós temos que continuar cavando bem fundo, para que os alicerces estejam realmente em Cristo Jesus, que é a rocha. Ele está em nós. Veja que a casa, ela está alicerçada, mas as pessoas, elas não veem o alicerce da casa, elas veem a casa. As pessoas vão olhar para nós, ela não vai ver a rocha, elas não vão ver a Cristo, literalmente, mas Cristo está em nós. As pessoas vão ficar indignadas. Vem aflição em cima dessa mulher, vem tantas coisas ruins sobre esse homem. É tanto ataque, é tanta calúnia, é tanta perseguição, e não sucumbe, não cai. Por que não cai? Porque edificou sobre a rocha. Veja comigo aí no Salmos de número 18, que nós vamos ver algo muito interessante a respeito do rei Davi. Salmo de número 18. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E ele passou por muitas aflições. Esse salmo aqui de número 18, olhe como ele inicia. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Veja que Davi, ele venceu as adversidades porque ele colocou Deus como seu escudo, como a sua rocha, como a sua fortaleza. E Deus deu vitória a Davi. Então nós temos que entender que quando ele fala o Senhor é o meu rochedo, o lugar forte, a minha fortaleza, essas metáforas que ele vai aplicar nesse texto, podem também ser aplicadas às lutas contínuas que nós enfrentamos, tanto física como espiritualmente falando. Porque há alguns símbolos aqui que vão descrever o cuidado de Deus por nós. Primeiro, o meu rochedo significa segurança e proteção, pela força, pelo poder imutável de Deus. O meu lugar forte, um lugar de refúgio e de segurança para todo aquele que está aflito. Olha o que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus outra vez disse que todo aquele que vai até ele, ele não despreza, ele acolhe. Por que ele acolhe? Ele é o lugar seguro que todos nós temos que estar. Há também aqui como o meu libertador, o meu escudo, ou seja, Deus ele vai se interpor entre nós e o mal. Porque o Senhor é que estende a mão para nos livrar, nos guardar de toda a adversidade. Ainda no Salmos de número 40, veja aqui algo ainda mais sobre a rocha. Salmo de número 40, diz assim o versículo 1 e 2: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre o quê? E firmou os meus.
Quando você edifica a sua casa sobre a rocha que é o Senhor, os seus passos são firmes e nada poderá te abalar, porque a palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? Porque a rocha é um lugar firme, é um lugar sólido, é um lugar seguro, um lugar que não vai desmoronar, porque a água vem e bate, mas não consegue remover a rocha, porque a rocha é forte, a rocha é Cristo Jesus. Mas quando se edifica uma casa sobre a areia, acabou. Pode ficar em pé um tempo, mas quando vem o vento forte, aí já era. É por isso que temos que ouvir o que o Senhor Jesus fala e guardar a sua palavra em nossos corações, porque ele diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra e guardam. Mas observe também aqui no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no versículo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no versículo 2, que diz assim: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Continuando, segundo livro agora de Samuel, no capítulo 22, segundo livro de Samuel, capítulo 22, no versículo 2 e 3 diz assim: disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio, ó meu Salvador. Então veja aqui a confiança, porque quando se edifica uma casa, faz o que? Cava, colocando os alicerces, você depois de sua casa pronta, você vai dormir tranquilo. Por quê? Porque você sabe que a sua casa está bem firmada, está alicerçada, não vai afundar, não vai cair. Ainda continuando, o versículo 32 do capítulo 22 do livro de Samuel diz assim: porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então veja que tudo é o Senhor. Se o Senhor é a rocha, por que iremos edificar a casa sobre areia? Temos que edificar em Jesus, crer em Jesus, ouvir as palavras dele, guardá-lo e segui-lo com um coração sincero, puro, porque ele é o único que perdoa os nossos pecados, que nos ajuda nessa caminhada difícil que nós enfrentamos. Porque ainda que venhamos ser abalados, mas não seremos destruídos, porque o Senhor está com a sua poderosa mão sobre nós. Então veja, meus amados, que em Isaías capítulo 44, já estou concluindo a mensagem, em Isaías capítulo 44, no versículo 8, veja o que vai estar escrito. Isaías capítulo 44, no versículo 8 diz assim: não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça.
Então, observando que se lá no deserto, na época de Moisés, quando o povo precisou de água, Deus fez brotar água da rocha, saciando a sede do povo. Quando o povo necessitou de pão, Deus enviou o pão. Significa que Deus, Ele é aquele que supre as necessidades. Então nós temos que confiar plenamente nele. O apóstolo Paulo, ele vai fazer uma ligação que a rocha que deu água ao povo, que saciou a sede do povo, era o próprio Cristo. Jesus é aquele que sacia a sede de nossa alma, porque Ele nos fornece de uma água viva, uma água tão preciosa que não teremos mais sede. Então não há necessidade de nós olharmos para ninguém. Temos que olhar unicamente para aquele que é o Senhor da glória, aquele que é a rocha, aquele que Ele nos chamou, nos tirou do mundo para estar no seu reino celestial, aquele que tirou do lamaçal do pecado e nos colocou sobre a rocha, sobre Ele. Observe que o apóstolo Pedro, ele vai citar que Jesus é a pedra de esquina, é a pedra principal, no qual muitos rejeitaram, e nos dias atuais muitos rejeitam, estão rejeitando a rocha e estão edificando as casas de suas vidas sobre muitas areias. Mas enquanto há o sol, está tudo bem. Mas quando vier as chuvas, e as tempestades das aflições da vida, o que será? Porque observe que essa situação de pandemia atacou e afetou a todos, mas ao povo de Deus, Deus tem sustentado, dando graça, dando pão, dando a água, guardando e livrando, porque é o seu povo que está firmado em Cristo Jesus. É por isso que devemos, irmãos, estar alicerçados sobre a rocha. E para finalizarmos, quando Lucas, ele expõe esse detalhe de colocou os alicerces sobre a rocha, cavou. Então significa que teve o quê? Trabalho em cavar, para achar a rocha, e aí pôs os alicerces. Jesus disse que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Jesus não disse a ninguém que seria um caminho fácil. Jesus nunca disse a ninguém que seria somente alegria. Porque a vida cristã tem choro. A vida cristã tem dificuldade. Olha aí o cavar. Cavar exige o quê? Esforço. Tem que se esforçar. Se esforçar de que maneira? Lutando contra as investidas de Satanás. Temos que suar, porque temos que buscar ao Senhor continuamente. Temos que dedicar, trabalhar na obra do Senhor. Então, quando se diz que cavou e cavou um poço fundo, ou seja, é compromisso, é seriedade, é focar em uma obra, em um objetivo. E o que é que nós estamos cavando? Nós estamos cavando para o reino dos céus. Nós temos um objetivo, nós temos um foco.
quando alguém chegar e tentar tirar nossa atenção, nós vamos dizer: não, eu não tenho tempo para outras coisas não, eu estou cavando, porque eu vou alicerçar sobre a rocha. E uma vez encontrando a rocha, a gente então vai alicerçar. Coloca-se os alicerces, agora estamos o quê? Ligados na rocha. E uma vez ligado na rocha, olha o que Jesus disse em outra situação: toda vara que estiver ligada a ele dará o quê? Fruto. Veja se as pessoas não acabam elogiando uma casa bonita. Olha que casa bonita, uma casa ampla, bonita. O dono da casa, ele fica contente, porque ele fez uma casa com estrutura, com alicerces. Quando as pessoas olharem para nós, vão dizer: poxa, olha os frutos daquela pessoa, olha os frutos dele, olha os frutos dela, frutos que são para a glória de Deus. Porque Jesus disse que nós somos luz e somos o sal. Nós temos que ter utilidade no reino. Nós temos que ter uma vida santa, porque o texto diz o quê? Que somos morada para o Deus vivo. E o Espírito Santo não vai habitar em templo sujo. Olha aí. Então temos o quê? Quanto mais estivermos ligados, alicerçados na rocha que é Jesus, daremos frutos e o nome do Senhor será glorificado. E nós venceremos as adversidades, porque o Senhor nos dará força e nos dará a vitória para a glória de seu nome. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Ficamos de pé, irmãos. Glória a Deus.